Olá, bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mais um dia se inicia com a graça de Deus. Estamos aqui novamente para mais um culto online e o nosso sentimento hoje é de gratidão a Deus, porque sobre todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem um zelo pelos seus filhos e eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo número 92, que fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Apenas 2 versículos, querido. Nós que estamos vivendo momentos difíceis e nós cremos na graça do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. E ela é a causa de não sermos consumidos. Bom é render graças ao Senhor. E nesta manhã eu te convido a exaltar o nome dEle. Ele é digno de toda a honra, Ele é merecedor de toda a glória, de tudo aquilo que nós temos de bom para oferecer, que nós oferecemos ao Senhor a Ele nessa manhã. Que você possa, aí na sua casa, levantar um altar de adoração ao Senhor e junto conosco bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Cantar mais uma canção que o pastor gosta muito e você que é membro da nossa igreja conhece já, ele tem pedido muito e nós vamos ministrar nesta manhã, porque mesmo nos vales ou nos montes, não importa onde nós estivermos, o nome do Senhor vai ser sempre glorificado através das nossas vidas, queridos. Nós temos sempre discurso de gratidão, porque Deus Deus é um Pai misericordioso. E a fidelidade, ela nos guarda. A fidelidade do Senhor tem nos guardado. Dia após dia nós podemos provar disso. E através dessa canção você vai sentir um pouquinho mais desse cuidado do Senhor conosco. Uma canção tão linda. Que você possa ser abençoado e tocado nessa manhã. Também não esqueça de compartilhar este culto com seus amigos, com seus familiares,
Não fique só para você, compartilhe com aquelas pessoas que você ama, com seus vizinhos, com seus entes queridos. Quanto mais pessoas puderem ser alcançadas através dos nossos cultos, nós cremos que mais almas nós teremos rendidas aos pés do Senhor esta manhã, que possamos levantar vontade de adoração ao Senhor, mesmo que não estejamos em igrejas, mas a nossa casa já é o templo do Espírito Santo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. E eu e você juntos, neste momento de adoração, nós vamos erguer um altar de adoração ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração, de toda a honra, de toda a glória, todo o poder é entregue nas mãos do Senhor. Isso é terminado conosco durante esses tempos difíceis que estamos vivendo. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Que a bendita e eterna graça do Senhor seja com seu coração. Nesta noite de domingo, mais uma vez, pelas redes sociais, nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo na terra, para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, mas, sobretudo, para ouvir a sua voz. Ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração por meio
da sua santa e eterna palavra. Eu sei que a essas alturas do seu coração já foi preparado. E oxalá que ele seja, a partir de agora, esta terra boa, esta terra fértil, preparada para receber a semente da palavra do Senhor. E que esta palavra dessa noite possa, como semente, frutificar e dar muitos frutos para a glória de Deus. Os frutos de arrependimento e paz, esperados e desejados. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que nos diz: sabendo que não foi com uma coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por mais uma vez estarmos pelas redes sociais, fazendo essa transmissão deste culto gravado, dos louvores que foram ministrados nessa noite e agora da Tua Santa Palavra. Estamos vivendo um tempo ainda de muitas limitações, de isolamento social, ainda não tivemos a condição e a permissão de abrir as portas do templo, como o nosso coração tanto está ávido para que aconteça, mas estamos, ó Deus, pelas redes sociais, pregando a tempo e fora de tempo, esperando que em tempos tão difíceis a Tua graça se manifeste ao mundo, que onde abundou o pecado, a tristeza, a morte, possa superabundar a graça, a vida em Cristo Jesus. E eu rogo para que esta palavra dessa noite, ela possa ser ouvida, não só pelos ouvidos físicos, mas pelos ouvidos espirituais de todos aqueles que nos acompanham, nos assistem e cultuam ao Senhor conosco. E que, sendo ouvida, ela possa descer ao coração, aonde está a sede das emoções e sentimentos, representada, e ali possa produzir muitos frutos para o louvor da Tua glória, que venha um tempo de paz, de refrigério, de arrependimento e salvação, por meio da Tua palavra. Nesta noite, usa-me como instrumento, usa-me como vaso em Tuas mãos, que a minha boca seja eco da Tua voz, e que não o homem seja ouvido, não a sabedoria humana seja, ó Deus eterno, veiculada, mas que a sabedoria que vem do céu, que é pacífica, ordeira, cheia de graça, possa ser revelada nessa noite, por meio da Tua palavra, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Já já, eu creio que nós estaremos anunciando o retorno dos nossos cultos no domingo à noite. Por enquanto, queremos lembrar que estamos tendo 2 reuniões semanais, presenciais, às quintas, das 18 às 19 horas, que limitamos para uma determinada quantidade de pessoas, obedecendo todos os critérios de segurança e de isolamento social. A bem da verdade, pelo decreto municipal, nós teríamos a condição, pelo tamanho do nosso templo, de permitir um número bem maior do que aquele que nós permitimos. Nós preferimos usar o bom senso e, respeitando o grande público que temos de pessoas de meia idade e de idades mais avançadas, ou mesmo jovens, mas que fazem parte do grupo de risco, nós preferimos começar bem abaixo da média. Mas logo estaremos anunciando tanto ampliação para uma quantidade de pessoas por culto maior do que aquela que estamos limitando, praticando, como também a abertura do templo nos domingos à noite, um horário mais cedo, à tardezinha, final da tarde, início da noite, para que possamos voltar a ter o prazer, no domingo à noite, nos reunirmos
para adorar a Deus e pregar o púlpito da nossa igreja e transmitirmos ao vivo as mensagens que Deus tem colocado no nosso coração. Então aguarde, eu acredito que por esses próximos dias estaremos anunciando alguma coisa nesse sentido. Estamos sendo precavidos e não temos pressa, mas já sentimos no nosso coração que está chegando a hora, acompanhando, é claro, toda a flexibilização que está sendo feita, né, em outros segmentos, de irmos também ampliando os nossos horizontes e retomando mais próximo possível daquilo que nós um dia conhecemos como normal, tá? E eu queria que você estivesse muito à vontade, tanto para estar conosco nas redes sociais, sempre nos acompanhando, se inscrevendo em nossos canais, se inscreva no nosso canal, no YouTube, faça o seu comentário, recomende para os seus amigos, como também no Facebook, nos acompanhe pelo Facebook, pelo Instagram. Eu tenho certeza que, seja presencialmente ou seja pelas redes sociais, Deus continuará abençoando a sua vida. Mas com o precioso sangue de Cristo. Essa expressão petrina que nós queremos destacar dos versos que lemos. E concomitantemente, trazemos aqui para a nossa reflexão uma frase muito conhecida do nosso jargão, do nosso vocábulo, do nosso dicionário evangélico. O sangue de Jesus tem poder. Você pode dizer amém de onde você está? Aleluia. Eu sei que você concorda plenamente com essa frase, que ela é usual, que ela é comum, ela é familiar a você, que você já deve ter ouvido ela uma infinidade de vezes, e com certeza essa frase, ela faz parte do seu vocabulário, ela está presente quase que no seu dia a dia, no enfrentamento das mais adversas situações. Quem sabe, nesse atual cenário que estamos vivendo, ainda você não tenha clamado tantas vezes. O sangue de Jesus tem poder. Mas, meu querido, minha querida, a você que tem usado essa expressão, como eu tenho usado essa expressão, a você que já ouviu essa expressão tantas vezes, uma declaração tão linda, tão verdadeira, que tem base nas Sagradas Escrituras, e que nunca será demais nos nossos lábios. Eu queria que você pensasse comigo em uma realidade paralela a essa. Se por um lado, a muitos tem confortado, se por um lado, na vida de muitos essa frase, essa declaração de fé, quando usada como declaração de fé, tem surtido grandes efeitos, operado grandes milagres e livramentos. Por outro lado, é de se notar que para muitos, e não são poucos, essa frase não tem passado de mais um provérbio. Simplesmente os provérbios populares, que a gente desde muito cedo aprendeu com os nossos pais, com os nossos antepassados, que tem passado como herança, geração para geração. Que embora cheios de sabedoria e muitas vezes retratando realidades que não podem ser negadas, mas que não passam de palavras ditas ao vento. Eu estive pensando enquanto li esse texto, quantos não têm usado essa frase como uma frase de efeito, como um jargão, um provérbio gospel, uma espécie de expressão mágica, de uma abracadabra espiritual, uma abracadabra gospel, cristão, religioso, ou simplesmente como uma expressão de fé. E aí eu gostaria de pensar com você que, embora tão linda, tão verdadeira, essa frase não precisa e nem pode estar limitada a nenhuma dessas razões, a nenhuma dessas intenções, conscientes ou inconscientes que sejam,
nos lábios de qualquer um de nós. Também, ela vai muito além da expressão de fé. Sim, ela tem um real significado, que transcende esse mundo físico, que transcende as palavras ditas, que transcende até mesmo a nossa fé. O real significado não tem nada a ver com jargão, com um provérbio, com um modo de se dizer, com um modo de se expressar, com um modo de se falar. Na verdade, o sangue de Jesus tem não o poder, o sangue de Jesus tem todo o poder. E tal expressão só será verdadeiramente válida e só trará todos os resultados propostos por ela se dita como resultado da fé, se dita como fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Sim, por aqueles que já creram e receberam em suas vidas o efeito da obra de Cristo na cruz, quando ali ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Somente aqueles que já receberam conscientemente o sacrifício de Jesus em suas vidas, o aceitaram em suas vidas, e com seus lábios o confessaram como Senhor e Salvador, é que viverão os efeitos, os resultados maiores dessa frase, dessa expressão: o sangue de Jesus tem poder. É claro que, independente de quem use essa frase, milagres podem acontecer. Quantas pessoas que não têm qualquer comprometimento com o Evangelho, mas usando e clamando por este sangue, não foram libertas, livradas de alguma situação. Há quantos testemunhos que eu já não ouvi de pessoas de outras crenças, de outros credos, que não tem nada a ver com o credo evangélico, com a crença em um único Deus vivo e verdadeiro, e com a crença em Jesus como Senhor e Salvador pessoal, e que, no entanto, movidas por uma fé do momento, diante de uma dificuldade qualquer, clamaram o sangue de Jesus, e Deus, que tem compromisso com este sangue, Deus que fez o seu Filho derramar este sangue, ouvindo aquela pessoa clamando pelo sangue do seu Filho, não se conteve, estendeu a sua mão e socorreu, e operou o milagre, a cura física, o livramento de uma situação embaraçosa, na iminência de um acidente trágico. Quantos que não clamam o sangue de Jesus e não são libertos verdadeiramente? E lá na frente até testemunham: ah, mas eu quero ir muito além. Eu quero ir muito além das bênçãos temporárias, ou temporãs, ou passageiras, ou terrenas, dos benefícios e dos efeitos deste mundo físico, que esse sangue, que o poder que é nesse sangue pode nos trazer. O profeta Isaías, no capítulo 53 da sua profecia, vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Vai dizer que ele levou sobre si nossas doenças, enfermidades e pecados. Por isso, não é de admirar que alguém doente, clamando pelo sangue de Jesus, receba a cura. Que alguém na iminência de um acidente trágico clame o sangue de Jesus e seja liberto da morte iminente. Ou em meio a uma situação embaraçosa, difícil, clamando pelo sangue de Jesus, veja a solução para o seu problema. Sim, este sangue tem poder de fazer qualquer coisa, seja aqui ou na eternidade. Esse sangue tem o poder de não apenas selar o futuro, o destino do homem na eternidade, que é o seu maior objetivo e o seu maior resultado, e o que nós mais esperamos que aconteça, e que o próprio Deus espera que aconteça, e que os homens deveriam estar ávidos para que aconteça. Mas também este sangue pode abrir portas aqui na terra. Este sangue pode trazer cura para doenças físicas, emocionais, e não apenas espirituais. Mas eu quero ir muito além, porque esperar que o poder que há no sangue de Jesus
nos cure de uma enfermidade apenas, nos liberte de uma situação financeira difícil, de uma crise sanitária, econômica difícil, que o sangue de Jesus nos livre da morte física, de um acidente trágico. Esperar somente isso do sangue de Jesus é esperar muito pouco, é subestimar o poder que é nesse sangue. É como se nós disséssemos que Jesus derramou o seu sangue em vão, ou melhor, apenas para resolver problemas que são passageiros, problemas que são resolvidos hoje, mas que amanhã poderão de outra forma se manifestar, porque é fato que eu posso ser curado hoje de uma doença, mas amanhã ir a óbito por outra doença. Estamos vivendo em um mundo de muitas doenças, e poucos podem se gabar, podem dizer que jamais adoeceram, o que eu nem acreditaria que seria verdade se fosse dito por alguém, ou que tem uma saúde de ferro, poderiam até ter uma saúde de ferro hoje, mas isso não significa que um dia não virão adoecer, até pelo desgaste do corpo, pelo desgaste do tempo. Mas eu quero ir muito além. Eu quero pensar com você nos efeitos eternos, nos resultados eternos, nas bênçãos eternas, explicitadas por Pedro, e que perpassa toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, quando as coisas apenas apontavam para isso, era um vislumbre dessa verdade eterna, tipificavam essa verdade que no Novo Testamento seria revelada completamente, descortinada completamente, a partir da morte de Cristo na cruz. Eu espero sinceramente que no seu caso não esteja sendo assim. Não esteja sendo apenas um jargão, um provérbio, uma frase de efeito. Que o seu interesse por Jesus e pelo sangue de Jesus não seja apenas para esta vida, porque você estaria dizendo que ele morreu em vão. Porque se nós esperarmos a Cristo somente para esta vida, diz Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nós compreendermos que a obra de Cristo, ela transcende esse mundo físico, e Jesus veio muito mais do que para salvar um corpo e redimir um corpo. Ele veio para redimir uma alma. Ele pode curar, pode, o corpo de quem quer que seja. O próprio corpo está destinado à ressurreição do último dia, para a sua própria redenção. Isso que é corruptível se tornará incorruptível um dia, seja para a vergonha eterna, ou seja para o galardão e gozo eterno. Mas o maior efeito que o sangue de Jesus pode trazer é a salvação da alma, é a libertação, como diz Pedro, da nossa vã maneira de viver, que nos condena ao inferno, a uma eternidade infeliz, separados de Deus. Eu espero que no seu caso, o sangue de Jesus, que tem poder, não seja apenas uma frase, palavras ditas em momentos de desespero, uma frase de efeito, ou um modismo, como para a grande maioria das pessoas que talvez nos ouçam nessa noite, ou que um dia nos ouvirão quando tiverem acesso a essa mensagem. Sim, há poder no sangue de Jesus, isso é incontestável. E Pedro usa a expressão, mas com o precioso sangue de Cristo. Tal expressão petrina vai nos fazer compreender grandes e profundas verdades que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira verdade é a verdade de que, pelo poder que há no sangue de Jesus, somos redimidos. Sim, e somente através do sangue de Jesus é que somos redimidos, e de nenhum outro. Eu quero te dizer que muitos homens passaram pela história, fizeram história, marcaram os anais da história, mártires, heróis. A própria Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 dos heróis da fé, citando a muitos vultos do Antigo Testamento que marcaram o seu testemunho com seu próprio sangue, que derramaram o seu próprio sangue em prol daquilo que acreditavam. Temos tanto no universo religioso, evangélico, veterotestamentário, neotestamentário, como tivemos no Antigo Testamento, tantos que derramaram o seu sangue. No Novo Testamento, o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que foi apedrejado até a morte, derramou o seu sangue. E tantos que derramaram o seu sangue, selando o seu testemunho, entrando para a história como mártires da fé. Outros que entraram para a história secular e fizeram história para o nosso mundo,
derramando o seu sangue em prol de alguma causa, um ideal nacional. Aí poderíamos aqui enumerar muitos que nós estudamos na escola, quando estudando história, por exemplo. Mas nenhum desses, nem os que fizeram história no Antigo Testamento e entraram para a galeria dos heróis da fé, nem os que fizeram história no Novo Testamento, como Estevão, o primeiro mártir da igreja, e derramou o seu sangue, dando o seu testemunho cristão e de fé, nem nenhum outro nome que fez história no mundo secular, que entrou para a história das civilizações e que hoje são cultuados pela humanidade. Tem lá um memorial em seu nome, tem lá uma estátua em alguma praça, em alguma cidade, em algum lugar, em algum museu, em sua homenagem. Nenhum desses derramou o seu sangue para salvar a humanidade dos seus pecados, para redimir o homem do seu maior problema, que é o pecado, que faz separação entre ele e o seu Deus. A Bíblia fala que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Por um só pecado entrou a morte no mundo, pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo, que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz que o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também diz que a vida eterna entrou por um só homem, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem perfeito, chamado Cristo, entrou a vida e a vida eterna, que ele derramou o seu sangue para nos remir de todo o pecado. Olha o que disse Pedro: para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, com o seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Todos os outros derramaram um sangue imaculado, contaminado pelo pecado. Foram salvadores de alguma pátria, em algum aspecto, em algum sentido. Foram salvadores do mundo, no sentido de que defenderam algum ideal. Mas só Jesus se tornou salvador do mundo, no sentido espiritual e pleno. E foi ele quem disse: conhecereis a verdade vos libertará. E foi ele quem tomou para si o direito de poder dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele derramou o seu sangue. O seu sangue sim foi salvífico, vívido, imaculado, incontaminado, derramado para salvar o mundo inteiro, resgatar a mim e a você, a nossa vã maneira de viver. Quando lemos a Bíblia, compreendemos que tanto no Levítico, Antigo Testamento, Velha Aliança, quanto na Epístola aos Hebreus, já no Novo Testamento, Nova Aliança, sem derramamento de sangue não haveria remissão. Lá no Antigo Testamento, sangue de animais, como lá no Antigo Egito, aquela noite fatídica, quando Deus decide tirar o seu povo da escravidão do Egito, enviando então a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. Um animal, um cordeiro de 1 ano de idade, puro e imaculado, teria que ser imolado, e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas, e a casa que estivesse sob a proteção daquele sangue, o anjo da morte não faria dano algum, passaria por cima. E nós conhecemos a história. Como todos os anos, por época da confissão de pecados, se faziam oferendas de animais que eram mortos, e um animal teria que ser morto, para que o seu sangue fosse derramado, e assim o povo tivesse seus pecados cobertos e perdoados. Mas lá no Antigo Testamento, a ordem e o princípio era: sem derramamento de sangue não haveria remissão. Então o sangue de uma vítima, de um animal inocente, era derramado. No Novo Testamento permanece o princípio: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas agora, como dirá Pedro, como dirá o autor aos Hebreus, como dirá Paulo em suas cartas pastorais, como teria dito o próprio Cristo e Senhor, não mais sangue de animais, não mais sangue de vítimas inocentes, animais cruentos, sacrificados pelas mãos de um sumo sacerdote humano. Não, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Quando Jesus chega diante de João Batista, o seu precursor, esse não terá dúvida, o apontará, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele tiraria o pecado do mundo? Derramando o seu sangue na cruz. O sangue que era tipificado lá no Antigo Testamento, pelo sangue de cada vítima, desde o Egito. E a partir dali, todos os anos da celebração da Páscoa, e por época
a confissão de pecados que o povo tinha que fazer anualmente, e então derramando um novo sangue de uma nova vítima que deveria ser morta. Tudo aquilo ali figura, tipo de um cordeiro que na plenitude dos tempos seria revelado ao mundo, e que a Bíblia nos fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem em seu nome, e que derramariam o seu sangue de uma vez por todas, e depois dele, não mais sacrifícios de animais, não mais sangue de animais, poderiam e deveriam ser mais derramados, porque chegaria um momento em que Deus diria: chega, eu não aguento mais sangue de animal, eu não aguento mais os rituais de vocês. Ora, aquilo que deveria ser algo de fora o íntimo, que era o arrependimento do homem, algo de fora o íntimo, por conta de um ritual, tornou-se algo automático. E aí Deus vai usar os lábios do profeta Isaías para dizer no capítulo 1: não suporto mais as vossas confissões, não suporto mais o sangue inocente derramado, não suporto mais os animais que vocês sacrificam. Por quê? Porque o arrependimento, que deveria ser algo de fora o íntimo, mudando a mente e a postura do arrependido, por conta de um ritual que a cada ano se tornava cada vez mais monótono, automático, apenas para cumprir as exigências da lei de Deus, os quês da lei de Deus, se tornou cada vez mais algo distante do verdadeiro arrependimento, algo ritual, algo cerimonial, algo monótono. Então Deus decide que não seria mais assim, e que então Ele enviaria o seu Filho, e agora, somente por meio do poder do sangue de Jesus, o seu Filho, os homens seriam redimidos. Sim, redimidos, termo que nos lembra redenção. Por isso nós cantamos: na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, agora cantarei louvores ao meu Cristo Redentor, ao meu Deus vivo, meu Redentor. Sim, redimidos que lembra redenção, redenção que lembra a palavra redimir, e essa palavra lá no grego significa comprar, adquirir, tirar da senzala de escravos, pagando o devido preço. E foi isso que Ele fez, pagou o preço de sangue para nos redimir da nossa vã maneira de viver. Por isso, antes de você pensar numa cura física, que talvez você esteja precisando e necessitando, e eu vou orar para que o sangue de Jesus te cure fisicamente. Antes de você pensar numa cura emocional, psicossomática, para o medo, a depressão, a síndrome do pânico, que se instalou no mundo, como em nenhuma outra época, por conta desse cenário deprimente que se instalou, de isolamento social, de tantas mortes, de tanta crise econômica e sanitária, eu quero que você pense que o maior benefício que o sangue de Jesus pode trazer para a sua vida, e esse é o mais urgente, é a redenção, é a sua redenção, é o perdão dos seus pecados, é a sua libertação da sua vã maneira de viver. Aí então temos o segundo motivo, a segunda verdade, que esse termo usado por Pedro, mas com o precioso sangue de Jesus, nos reporta. A realidade de que por meio do sangue de Jesus, uma nova aliança, portanto um novo acordo, um novo trato, já que o trato antigo foi quebrado, a aliança antiga foi quebrada mais de uma vez, sucessivas vezes. Agora, por meio do sangue de Jesus, Deus decide estabelecer uma nova aliança, essa sim, eterna, imarcessível, incorruptível, com o homem. E foi o próprio Jesus que, ao instituir a Santa Ceia, ele lá em Mateus capítulo 26, versículo 28, ele disse: pois isto é o meu sangue. Quando ele pega o cálice com o vinho, com o fruto da vide, que representava o seu sangue, ele disse: pois isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sim, aliança é concerto, aliança é pacto, aliança é relacionamento. Quando Jesus fala que o seu sangue era o sangue da nova aliança, ele estava dizendo que Deus agora, por meio do seu sangue derramado, do seu sangue que seria derramado na cruz, Deus estaria trazendo para a humanidade uma nova aliança, ou propondo para você e para mim uma nova aliança, portanto um novo concerto, um novo pacto, um novo relacionamento de amor. O sangue de Jesus marcaria um novo tempo, seria um divisor de águas,
sim, marcaria o início de uma nova aliança, de um novo relacionamento do homem perdido, afastado, subjugado pelo pecado com o seu Criador. O homem que começa a se afastar lá no Éden e que tentou por diversas formas, por meio de leis, rituais, cerimoniais, religiões, obras fenomenais, meritórias, tentou uma vida inteira. Quando lemos o Antigo Testamento, encontramos sim revelado ali as muitas tentativas do próprio Deus em tentar trazer este homem de volta para perto dele. E a tentativa do homem criar pontes para chegar até Deus. E aí vieram as religiões, vieram os cerimoniais, vieram as leis do próprio Deus. Mas a Bíblia também, repetidas vezes, vai nos mostrar no Antigo Testamento, o homem que tentava, fracassava. O homem que começava, não dava continuidade. E aí uma nova frustração. Uma nova frustração. A aliança foi quebrada várias vezes Deus fez aliança com o homem. Disse que daria ao homem a segunda chance, uma nova oportunidade. O homem se esforçou, tentou, mas não conseguiu. Essa é a realidade que o Antigo Testamento nos mostra. Um homem tentando, mas sem conseguir. Um Deus procurando todos os meios para trazer o homem de volta para perto dele, mas isso não acontecendo por muito tempo. Volta e meia o homem voltando as costas para Deus e se afastando de Deus e se condenando cada vez mais a uma vida de separação de Deus e a uma eternidade de separação de Deus. Foi quando Deus então deixou de ter prazer em tudo que o homem pudesse fazer em matéria de religião ou de sacrifício humano, de animais, sacrifício pessoal. E ele então decide enviar o seu filho ao mundo. O homem precisaria de um salvador. E aí ele decide: farei um novo concerto. Está lá no profeta Jeremias. Ele usa o profeta Jeremias para dizer: farei um novo concerto com o meu povo, farei um novo concerto com os homens. Agora não escreverei mais a minha palavra em tábuas de pedra, as escreverei em seus corações, e darei a eles um coração de carne, trocarei o coração de pedra por um coração de carne, colocarei neles o meu espírito. E aí ele decide mandar o seu filho para selar isso, selar esse novo acordo, essa nova aliança. E agora, por meio de Jesus, do sangue de Jesus derramado, nós somos convidados a ter uma nova vida com Jesus, ter uma nova vida com Deus, a um novo relacionamento com Deus. E só agora é possível ao homem ter um novo relacionamento com Deus, um relacionamento que será pessoal, intransferível e eterno. Então, através do sangue de Jesus, não só os nossos pecados são perdoados e somos libertos da nossa vã maneira de viver, mas também nós somos convidados para uma nova caminhada, para um novo relacionamento com Deus. Esse sim, eterno, como eterno é o próprio Cristo, eterno, como eterno foi o sacrifício de Cristo, uma vez para sempre, sem haver qualquer necessidade de repetição de sacrifícios, ou que outros se sacrificassem como ele se sacrificou, porque o dele foi perfeito, e o dele cumpriu toda a lei. Ele disse: eu vim para cumprir a lei. Sim, tudo que era figura, símbolo, se tornou realidade através dele. A nossa salvação, uma vida de relacionamento pessoal, uma nova aliança de amor. Mas ainda quero te dizer que não somente o perdão dos pecados, o que já seria um grande benefício, não apenas uma nova aliança, um novo acordo, uma nova caminhada de fé, um novo relacionamento de amor com Ele, esse sim eterno, incorruptível e inacessível, como Ele é eterno, mas também o que nos diz a palavra de Deus, quando lemos em 1 de João, capítulo 1, 7, verso 8, verso 9, e capítulo 2, da mesma epístola, a vitória sobre o pecado. Primeiro eu falo de perdão, sim, de um escrito de dívida que foi rasgado, de um passado que foi apagado, quando nós aceitamos a Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, deixamos que aquele sangue nos dê um banho, da cabeça aos pés, um banho não só sobre o corpo, mas um banho na alma e no espírito. Nós somos libertos dos pecados, somos perdoados em nossos pecados, mas não apenas perdoados, somos libertos da condenação do pecado. E agora temos uma porta aberta
para a sala do perdão. Porque é fato de que fomos perdoados, libertos da condenação do pecado que é o inferno. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do verso 31 nós leremos que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então creia, o sangue de Jesus nos redimiu, nos perdoou, nos libertou da senzala de escravos. Em Cristo e por Cristo não sou mais condenado diante de Deus pelo meu passado. Sou uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o que diz Paulo aos Coríntios. É verdade que eu fui perdoado. É verdade que fui tirado da senzala de escravos. É verdade que fui liberto da condenação do pecado. Meu pecado, os meus vícios, a minha libertinagem, o velho homem que um dia eu fui, na prática do pecado, pelos caminhos errantes que andei, tudo isso foi lançado no mar do esquecimento. E ninguém poderá me condenar diante de Deus, porque o sangue de Jesus me libertou, me redimiu, me chamou para uma nova aliança. Desde então sou uma nova criatura em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não há nenhuma condenação para mim. Sou chamado para um relacionamento de amor e pessoal com Ele. Mas agora, em terceiro lugar, eu sou liberto do poder do pecado. Porque é fato que, embora salvo do passado, embora salvo de um futuro de condenação, eu estou aqui no corpo do pecado. E quem pode dizer que está imune ao pecado? E quem pode dizer que não mais pecará ou não mais pecou desde que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? O apóstolo João vai nos dizer lá no versículo 8 que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Sim, não podemos dizer, eu não posso dizer que não tenho pecado ou que não peco. Estou no corpo do pecado. Fui redimido do passado. Ele foi lançado no mar do esquecimento. A mim foi dada a garantia através de Cristo que eu serei liberto da condenação do pecado, o inferno, uma eternidade longe de Deus. Em Cristo eu tenho um novo relacionamento com Deus, uma nova aliança, um novo pacto, que eu jamais poderei quebrar. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas, em Cristo, e por meio do poder que é no sangue de Jesus, eu não só fui liberto do passado, eu não só tenho um futuro na eternidade garantido, glorioso com Ele, eu não só comecei a caminhar com Ele da terra, tendo um novo relacionamento de amor com Ele, eu tenho a garantia que o pecado não mais me dominará, que o pecado não vai me oprimir, que embora eu esteja no corpo do pecado, eu em Cristo e pelo sangue de Jesus sou liberto do poder do pecado. O pecado da minha vida será algo acidental, casual, não mais uma prática corriqueira, não fará plano da minha agenda, parte da minha agenda, dos meus planos diários, das minhas atividades diárias. Sim, se eu disser que não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Essa é uma verdade que deveria impactar a todos nós, inclusive a você que talvez se ache justo aos próprios olhos e pense que nunca pecou, talvez nunca tenha pecado para precisar de um Salvador, como muitos hoje têm um elevado conceito acerca de si mesmos. Esse texto diz o contrário, que se nós dissermos que não temos pecados, e João está escrevendo para os filhinhos, para os crentes, para suas ovelhas, para o povo de Deus, nem mesmo o povo de Deus, nem mesmo os crentes em Cristo podem dizer que não tem pecado, que não estão sujeitos ao pecado, estão libertos do passado, da condenação dos seus antigos pecados, estão tendo em Cristo a garantia de um futuro livre do pecado na eternidade. Mas enquanto estiverem nesse mundo, não faltarão tentações, não faltará a tentativa do diabo em querer nos lançar de novo no pecado, e talvez, algumas ou muitas vezes, ainda tropeçaremos, ainda cairemos, ainda que pecaremos, ainda que inconscientemente, involuntariamente. Olha a oração de Davi, o homem segundo o coração de Deus: expurga-me dos que são ocultos. Ele pensava que poderia existir pecados em sua vida que até lhe eram ocultos,
que ele não tinha consciência, mas que Deus os purificasse também desses pecados. Assim somos nós, libertos da condenação do pecado, libertos do poder do pecado. Vivemos no corpo do pecado. Vivemos no corpo do pecado, continuamos pecadores nesse sentido e portanto sujeitos a cair. Mas aí nós temos então esta palavra de Deus para os nossos corações. Não estamos lançados à própria sorte. Não estamos entregues a nós mesmos. Lembrem que nós temos uma nova aliança com Deus em Cristo, uma nova natureza em Cristo, somos uma nova criação, o nosso passado foi perdoado e esquecido, o nosso futuro está guardado em Cristo Jesus, o meu depósito, o meu tesouro está guardado em Cristo Jesus, e a minha decisão foi viver com Ele, andar com Ele, ter um novo relacionamento com Ele, até a morte ser fiel a Ele, e enquanto eu estiver firme nisso, está aqui a garantia. Versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é andando em Jesus, é permanecendo em Cristo que andamos na luz, é andando na luz que os nossos pecados são perdoados, porque quem anda na luz fará as coisas que são da luz, não andará em trevas, não cederá ao pecado e ao embaraço que tão de perto nos rodeia. Ah, pastor, e se porventura eu ceder, se porventura eu tiver pecado, eu estiver pecando, significa que não haverá mais jeito para mim, que terei perdido a minha salvação, sem qualquer chance de uma nova redenção? Absolutamente. Aí eu quero que você leia comigo o capítulo 2, 1 de João 1 e 2, quando ele diz: meus filhinhos, não pequeis. Ah, essa é a ordem, a mesma ordem dada àquela mulher pecadora, levada para ser apedrejada. E Jesus, depois de colocar todos para correr, olhou para ela e disse: onde estão os teus acusadores? Nem eu mesmo te condeno. Mas ele falou, ele recomendou: vai, não peques mais. É isso que Jesus disse para mim, quando eu aceitei pela fé. Foi isso que Jesus disse a você, quando você o aceitou pela fé, e os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e você foi redimido por Ele, e passou a viver uma nova aliança com Ele. Ele olhou para você e disse: não peques mais. Viva uma nova vida. Ande comigo, seja fiel até a morte. Ah, mas se nesse inteirinho você cair, ou você vier a cair, isso não é um incentivo para que você peque. É uma palavra de Deus para o seu coração, que você esteja sofrendo de culpa por ter pecado, por ter fracassado em algum momento da sua caminhada, ou por estar fracassando. Ele diz: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. O que é propiciação? Propiciar é o mesmo que se inclinar. Propiciação lembra propiciatório, a tampa da arca da aliança, onde tinha 2 querubins inclinados, e ali o sangue do inocente era derramado. E quando o sangue do inocente era derramado, o pecado do povo era coberto, e Deus declarava o seu povo perdoado. Ora, quando Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus é o nosso propiciatório. Ele se inclinou, e Ele se inclina, como aqueles querubins ali o simbolizavam, inclinados, e ali o sangue era derramado, e só quando o sangue era derramado, o perdão era declarado a todo o povo, e o povo voltava para casa perdoado, limpo, purificado. O Senhor está te dizendo: meu filhinho, não peque. Quem é o filhinho? É você que teve o seu passado apagado. É você que primeiro, pelo poder do sangue de Jesus, foi redimido. Lá atrás, não sei há quantos anos atrás, foi tirado da senzala de escravos, e que foi chamado para uma nova aliança, e que caminhou muito bem com Jesus por muito tempo, mas infelizmente talvez tenha pecado, ou esteja pecando, mas que agora Deus te ama tanto, que o Espírito Santo traz essa palavra no seu coração para você se levantar, sob a promessa de que, se você pecar, há um advogado para te defender. Jesus não é só o teu salvador, ele é o teu advogado. É bem verdade que você tem um promotor de acusação, tem um promotor, e o seu papel é acusar, um advogado de acusação, que é Satanás. Ah, mas com o sangue de Jesus ele não pode. O sangue de Jesus te cobre, te purifica, te justifica. E quem condenará aqueles a quem Cristo justificou? Preste atenção em nome de Jesus. Se você está caído, se você pecou, diz João: meus filhinhos, não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele se inclina para perdoar. Quando você dobra o seu joelho, ele se inclina para arrependido para confessar. Tamanho peso da culpa que está na sua consciência que você não consegue se colocar de pé, se manter de pé. Você bate no peito como aquele pecador da parábola e diz: ser propício a mim que sou pecador. E você confessa como confessou Davi. E você se humilha, e você se prostra. Deus se levanta e se inclina. Ele é a propiciação. O sangue de Jesus te dará quantos banhos você precisar. E o sangue de Jesus que te deu um banho há anos atrás, meses atrás, está sendo jorrado nessa noite, do alto do Calvário, do trono da graça, para te purificar mais uma vez e tantas vezes você precisar. Isso não deverá ser um salvo-conduto para você pecar. Porque aquele que é nascido de Deus afasta-se do pecado. Não vive pecando, diz João, próprio João, mesmo João vai dizer lá na frente, no capítulo 3, salvo engano, que aquele que vive pecando é filho do diabo. Não é nascido de Deus. Que o homem nascido de Deus não vive pecando, embora seja pecador, esteja no corpo do pecado e sujeito a pecar. E uma vez tendo pecado, não há motivo para desespero. Não pode viver pecando, na prática do pecado, pecando habitualmente. Não. Mas se pecou, nem tudo está perdido. Arrependa-se, confesse. Ele é a propiciação, ele é o teu advogado de defesa. Ele vai mostrar para o Pai o sangue que ele derramou. Ele fará o Pai lembrar do sangue que foi derramado na cruz para te redimir. E fará com você o que foi feito com Davi. Quando Davi, no Salmo 40, se não me falha a memória, ele diz: olha, esperei com paciência do Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico em minha boca. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Davi havia pecado e pecado feio. Você talvez conheça a história, mas quando ele se arrependeu e se inclinou para confessar, Deus se inclinou para propiciá-lo, para purificá-lo, para absolvê-lo, para perdoá-lo. Então, em terceiro lugar, por meio do sangue de Jesus, que te redimiu, que te chama para uma nova aliança com Ele, você é liberto da opressão do pecado. Você é perdoado todas as vezes que você fracassa, que você peca. No versículo 7 de 1 João 1, andando na luz, como Ele na luz está, você terá perfeita comunhão e o sangue dele vai te purificar de todo pecado. No versículo 8, se você disser que não tem pecado, você é um mentiroso. Não importa quão crente você seja, pastor, líder, você é mentiroso. Eu tenho pecado, eu peco às vezes, você também. Mas versículo 9 diz: se confessarmos, o Senhor está na confissão. Ele perdoará os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, vai nos dar um banho de sangue quantas vezes precisarmos. A sua aliança não será jamais quebrada conosco. Eu posso até quebrar minha aliança com Ele, mas se eu confessar, Ele estará de pé e firme no propósito de me salvar, de me receber de volta. Então, me deixar ir para longe dele, permanecer longe dele. E no capítulo 2, não peque, meu filhinho. Mas se você pecou, estiver pecando, lembre-se, Jesus é o teu advogado, e Ele é a propiciação pelos teus pecados. Então clame o sangue de Jesus nessa noite, porque há poder no sangue de Jesus para te libertar da opressão do pecado, como há poder no sangue de Jesus para perdoar o teu pecado, como há poder no sangue de Jesus para você ser uma nova criatura em Cristo, vivendo uma nova vida, uma nova aliança, um novo conceito de amor. Mas para terminar, e eu quero terminar aqui, te dizendo que há poder do sangue de Jesus para lhe santificar. E a santificação é a única forma de nós vencermos o corpo do pecado, o domínio do pecado e a opressão do pecado. Porque você desistiu do pecado, mas o pecado não desistiu de você. Deixa eu te falar. Não é você que tem que se afastar do altar, do seu ministério por causa do pecado. É o pecado que tem que se afastar de você e do seu ministério, do seu chamado, por causa da obra e do propósito de Deus na sua vida. Não é você que tem que se afastar do altar. Tem gente aí talvez pensando: eu pequei, eu fracassei, eu envergonhei o evangelho, então eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar da harpa, do instrumento que eu toco
eu vou deixar de ir para o altar, vou me afastar do altar, vou deixar de pregar o evangelho, porque agora eu sou indigno, eu acho que Deus não vai me perdoar, eu não mereço. Não é questão de mérito seu, o mérito está em Jesus. Jesus, ele é o teu advogado. Se você disser que não tem pecado, é mentiroso. Então confesse seu pecado, se arrependa, e ele vai te lavar, te purificar. E nem mesmo o teu pecado cometido, consumado, vai te desautorizar no mundo espiritual. Quem anda te acusando vai sair de lá envergonhado, porque você terá entrado na frente, na sala do perdão, e ter sido absolvido por ele, que promete nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, e a quem ele perdoa, perdoado está. Então, em nome de Jesus, não se afaste do ministério, do altar, por causa do pecado. É o pecado que tem que correr de você, se afastar de você, desistir de você por causa do altar, aonde Deus te plantou, aonde Deus quer você, adorando a Ele, servindo a Ele, mesmo em tempos de pandemia, de aflição e de adversidade. Para terminar, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se oferece, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Já te disse, Ele te redimiu. Teu passado para Ele não importa. Passado de vícios, de pecado, de desobediência, tudo foi lançado no mar do esquecimento. E olha que Ele botou a plaquinha lá. Aqui é proibido pescar. A decisão foi dele. Os teus pecados jamais me lembrarei. Segundo, Ele te chamou para um novo relacionamento de amor. Uma nova aliança contigo que é eterna, inacessível e incorruptível. Terceiro, Ele te liberta da opressão do pecado e do embaraço que tão de perto te rodeia. Quando sentir-se oprimido, vá a Ele, confesse a Ele. Você não é perfeito, mas você é chamado à perfeição. Não peque, mas se pecou ou se pecar, há um advogado. Ele te purifica de todo pecado, te dá um banho com seu sangue e te lava de todo pecado. E para terminar, você é santificado pelo sangue de Jesus. Ser santo é ser separado. Esse é o conceito mais profundo da palavra santidade. Separação. E foi Deus quem escolheu separar você para Ele, através de Jesus. Não foi uma escolha sua, foi uma escolha dele. E Deus não erra em suas escolhas. Como disse Agostinho, um dos pais da igreja, Deus não lança dados. Sim, Deus escolheu você. Diz a Bíblia que Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem escolheu a cada um de nós. Sinta-se escolhido por Deus. A escolha foi dele lá no eterno passado. Então este conceito de santidade é para pessoas como eu e você, réis mortais. Porque essa santidade da qual a Bíblia fala não tem nada a ver com este ser santo, perfeito e absoluto, que somente Deus é. E outra coisa, este conceito que perpassa os conceitos religiosos de algumas religiões por aí afora, que tem santidade como um conceito de superioridade, divinização, canonização de réis seres mortais que já existiram, que possam vir a existir, também não tem nada a ver com o chamado bíblico, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala de santidade. Ser de santos como eu sou santo é ser separado, sim, separado do pecado, separado para Deus, é ser chamado a viver uma vida com Deus, a ser uma nova criatura em Cristo. Erram as religiões que imputam ao ser humano que já morreu o título de santo por obras meritórias que tenha feito em vida. Se ninguém é salvo pelas boas obras, imagine alcançar o status de santo pelas boas obras. Menos ainda, se é pela fé que somos salvos e pela graça e não por obras, muito menos será a santidade, a santificação que nós alcançaremos por meio de méritos nossos. É o mérito de Jesus, somos santificados pelo Espírito de Deus, somos separados para Deus. E isso aconteceu lá no Calvário, quando eu e você aceitamos a Cristo pela fé, fomos separados para Deus e agora somos chamados a viver em santidade de vida, em novidade de vida. E isso é possível pelo sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos purifica quantas vezes nós precisarmos e nos dá poder para vencer a influência e o poder do pecado. Não seja vencido pelo pecado, vença o pecado pelo sangue de Jesus. A essas alturas, o que o sangue de Jesus, o que o poder que há no sangue de Jesus tem significado para você? Eu espero que você tenha aberto seus olhos espirituais e que, especialmente a partir de agora, deixe de ser um chavão,
deixe de ser uma frase de efeito, deixe de ser palavras ditas ao vento, mas que seja uma atitude de aceitação. Sim, uma decisão pessoal, sua, de fórum íntimo, se render, aceitar que tudo que Jesus fez na cruz foi por você e para você. Deixar que o seu velho homem seja crucificado na cruz e que Cristo passe a viver através de você. Permitir que o sangue de Jesus, puro, imaculado e contaminado, venha te redimir, venha te perdoar, venha te renovar e venha te reconciliar para uma nova aliança, para uma nova vida com Ele, separando você de tudo que não agrada a Deus. Foi para isso que Jesus veio. Paulo aos Efésios diz que Ele com o seu sangue nos comprou e pelo seu sangue separou um povo zeloso de boas obras, para apresentar a este povo a Deus como um povo santo, imaculado. Sim, Deus te separou, Deus te santificou e te santifica todos os dias quando você decide pela cruz. Quando você decide não apenas dizer o sangue de Jesus tem poder, mas quando você decide se colocar sob a cobertura deste sangue, você é perdoado, você se torna uma nova criatura, você é liberto do poder do pecado e você se torna santo, propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se, a decisão não é minha, é sua, porque a minha decisão eu já tomei, e essa decisão é pessoal e intransferível. O que você fará de Jesus? Ou melhor, o que você fará do sangue de Jesus, do poder que há no sangue de Jesus, chamado o Cristo? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz, e pelas repetidas vezes que esse sangue tem sido derramado sobre todo pecador, que é arrependido, abre o seu coração e te recebe como Senhor das suas vidas. Obrigado pelas muitas vezes que esse sangue tem sido derramado sobre mim, mesmo quando não mereço, ou especialmente quando não mereço, e me purifica de todo o pecado. Muito obrigado que por meio dele nós somos redimidos do nosso passado, que fica cada vez mais distante de nós e lançado no mar do esquecimento. Somos chamados para uma nova aliança e a cada dia renovamos essa nossa nova aliança contigo através de um relacionamento por inteiro, pessoal e de amor. Somos libertos do poder do pecado quando, por fraqueza, por estarmos no corpo do pecado, somos tentados, mas não cedemos, porque o Senhor, pelo seu sangue, nos liberta do poder do pecado e nos dá a condição de dizer não ao pecado, resistir ao pecado e ao diabo e vê-los fugindo de nós. Mas obrigado, porque mesmo que por um vacilo nosso venhamos a pecar, este mesmo sangue com o seu poder, se arrependidos confessarmos, nos purificará, nos dará um novo banho, nos tornando mais uma vez mais alvos que a neve. Muito obrigado, porque é este sangue que nos santifica, nos separando todos os dias para Ti. Que a Tua palavra, meu Deus, tenha encontrado lugar nos corações, e que o sangue de Jesus, que tem todo o poder, possa estar sendo derramado sobre vidas que se arrependem nessa noite, sobre corações que decidem crer e lábios que decidem confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a minha oração, em nome dele, em nome de Jesus.